Muito boa noite a todos vocês. Está começando mais um episódio do nosso podcast, do seu podcast, do Calil com Farra. E mais uma vez, eu sou o Farra. Eu sou o Calil. E vamos lá. Antes de a gente começar hoje, quero lembrar a todos vocês daqueles recadinhos básicos que a gente sempre dá no começo, que ajuda a gente sempre a fazer esse podcast cada vez melhor. Não se esqueça de curtir esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho. Ó, isso não paga nada e ajuda a gente a tornar esse vídeo mais relevante e fazer com que o YouTube entregue esse vídeo para muitas pessoas. Então, faça esse favorzinho pra gente e escreve nos comentários também aí se vocês estão gostando. Como eu sempre falo, se vocês quiserem que a gente converse com alguém, sugira aí nos comentários. Nos ajude a criar esse podcast cada vez melhor. E hoje nós vamos, inclusive, conversar com dois grandes amigos. Hoje nós temos aqui o prazer de receber dois amigos, dois médicos, psiquiatras, o Dr. André e o Dr. Ivan, pai e filho. O André, que estudou na USP em Ribeirão, que foi onde fez a residência médica também em psiquiatria. Isso. O Ivan, que estudou na Unifesp, lá em São Paulo, fez residência, depois fez mestrado, tudo na Unifesp. Diz a lenda, inclusive, que o André passou em primeiro lugar no vestibular. Olha que coisa boa, né, André? Queria agradecer a presença de vocês. É um prazer. Não vou chamar vocês de doutores, porque nós somos amigos. E eu tenho o prazer de, nos últimos 29 anos, quase todas as quintas-feiras, poder jantar com o André e com o Ivan. Boa noite, muito obrigado. Sejam muito bem-vindos. Muito bom. É um prazer estar aqui. Calil, Farra, boa noite, gente. Muito obrigado pelo convite. Parabenizar vocês por essa iniciativa e dizer, viu, Farra, eu sou inscrito no canal. Muito bom. Isso é ótimo. Muito bom, muito bom. André, você é casado com a doutora Silvia. Isso. Teve 4 filhos, um deles é o Ivan, tá aqui, tem o Eric, o Caio, a Milena. Isso. E você conheceu a Silvia quando ela tinha 15 anos de idade. E está com ela até hoje. Conta como foi esse início aí de relacionamento. Eu sou o mais novo em casa, né? E eu tinha comentado naquela época, usava as moças ficarem passeando na praça. O footing? No footing, né? E a gente olhando, e eu comentei com o meu irmão que tinha achado a Silvia muito bonita. E aí nós fomos no aniversário juntos. Com o Jura, isso? Com o Jura. E aí o Jura falou, por que você não aproveita e vai dançar com ela? Você falou que ela é bonita. Aí nós dançamos e foi, né? Amor à primeira vista. E aí estamos juntos até hoje. E qual que é a receita para ficar junto até hoje, então, já que começou lá atrás? Tem uma resposta boa que serve para todos nós, que eu vi uma pessoa falar, uma pessoa de idade. Funciona assim. Hoje ela tem razão. Amanhã ela tem razão também. Depois da manhã, eu estou errado. Isso, então, o casamento vai embora. Aí acaba dando certo, né? E o Ivan, na mesma toada, Farra, esse mês agora de novembro, faz 30 anos que ele está com a Roberta. A Roberta, que é uma pessoa sensacional. Vou te contar abrir um parênteses aqui para te contar a minha história com a Roberta. A Roberta, esposa do Ivan, é professora da Isabela lá na faculdade e foi quem recebeu a Isabela e adaptou toda a vida dela lá com as dificuldades para que ela pudesse estudar sem nenhuma dificuldade. Então, eu sou muito grato à Roberta, viu, Roberta? Saiba disso. Seremos eternamente gratos a você, o Antenor. Muito obrigado. E aí, como é que foi esse banho do 6º ano? Conta aí. Então, rapaz... Bom, primeiro eu só queria fazer um comentário. Vocês viram, eu sou filho do footing.
Nem existe mais o footing. Os mais antigos que lembram do footing. Eu não cheguei a ver, mas eu nasci por causa de um footing. Estou aqui até hoje. Então, na minha faculdade não tinha footing, mas tinha banho do sexto ano. É um ritual que, pelo que eu saiba, ainda existe, onde os sextonistas combinam um dia e todos os sextonistas matam aula, é combinado em segredo, e vão mais cedo para a universidade e ficam esperando os outros alunos com baldes de água e molham todos os outros alunos. É um ritual, uma tradição da minha faculdade, acontece umas 3 vezes por ano, sempre é uma data secreta. E aquele ano era o meu primeiro banho como sextonista, né? E então eu fui para o banho, molhei uns caras tal, e acabei indo para a atlética da faculdade e tal. Eu era sextonista, estava ali. E aí passou uma loira baixinha do meu lado e eu falei, vou conversar com essa loirinha aqui. Pronto, estou aqui até hoje. O André, Bacana. você como psiquiatra criou 4 filhos e às vezes eles te analisavam como você fazia comigo quando eu estava jantando com você lá na loja, não? Lá em casa é tudo doido, certo? Que eu sou psiquiatra, o Ivan, meu filho mais velho, é psiquiatra, o meu genro é psiquiatra. Sim, o André. A minha filha é psicóloga e minha esposa é psicóloga. Quer dizer que é tudo doido. Não salva um, né? Tudo biruta. Mas você sabe, eu acho que essa tradição, né, da medicina, eu acho que ela acaba indo, né? Eu acho que, não sei, eu queria saber até do Ivan, se você quis fazer medicina por causa do seu pai. Olha, na verdade, eu pensei muito tempo em fazer jornalismo, tá? Quase fui jornalista, eu desisti. E eu decidi fazer medicina. Mas realmente, o meu pai me influenciou sem querer. Na verdade, meu pai nunca fez pressão para nenhum de nós fazer medicina. Embora, no fim, eu e o meu irmão, o Eric, nós dois sejamos médicos. Mas meu pai nunca sugeriu para a gente fazer medicina. Mas tem uma coisa que o meu pai me influenciou sem saber, que a maioria das pessoas, até hoje, imagina, né, naquela época, a maioria das pessoas tem muita dificuldade de enxergar o tamanho, a intensidade do sofrimento mental. É muito difícil. Tanto que muita gente acha que é frescura, tal, não sei o que até hoje. Muitas vezes a gente precisa convencer os estudantes de medicina do que é o sofrimento mental. Né? As pessoas estão esperando uma perna quebrada, uma cirurgia. Eu não tive que ser convencido. Na verdade, o meu pai me deu exemplo porque eu sempre vi o trabalho do meu pai. Eu sempre percebi o esforço dele em aliviar o sofrimento mental das pessoas. Eu sempre tive essa noção do tamanho disso, né? Então, eu vou te dizer, viu, Farra, que assim, que meu pai, ele sem querer, ele me influenciou porque ele acabava... Eu via a importância do trabalho dele. Então, foi uma influência indireta. A Laura e o Arthur saíram para essa área, não? Não, não. Medicina? Na verdade, a minha filha decidiu fazer o jornalismo que eu não fiz. Certo. Veio no sangue. Tá terminando o 2º ano da PUC lá em São Paulo. E o meu filho está ainda no 2º colegial, ele ainda não falou de nada, na verdade. Queria perguntar para vocês, para os dois, a visão de cada um sobre aquela viagem que vocês fizeram para a Eslovênia, para conhecer alguns Petrosic por lá. Como foi isso? Nossa Senhora. Bom, o Ivan que me levou, foi uma das melhores viagens que eu fiz na vida, né? A Eslovênia é um país muito especial, pequenininho, certo? Mas com um nível de vida, um nível de cultura espetacular. É um outro mundo. E foi muito bacana a gente tá lá. E só os 3, né? Você, o Ivan e o Arthur, né? Isso. Isso é bacana, né? Muito bacana. Acho que por iniciativa do Ivan, né, Ivan? Foi ideia minha e nós fomos os primeiros
petrociques brasileiros a voltar para a cidade de onde a nossa família saiu. Alguns, eu sei, assim, alguns primos do meu pai tinham passado pela Eslovênia muito tempo atrás, mas eles não chegaram aí na cidade. Nós descemos na cidade de onde a família veio, né? E a Eslovênia, assim, é uma coisa muito... Ela é um pouco chocante para nós que somos brasileiros. Quando eu tento explicar para as pessoas o tanto que a Eslovênia é pequena, eu falo assim que a Eslovênia é um pouco menor que Sergipe, tem 2 milhões de habitantes e a capital é do tamanho de Araraquara. A capital do país é do tamanho de Araraquara. Então, é um país muito pequenininho, muito organizadinho, tudo funciona, sabe? Para nós que somos brasileiros, e tem até uma coisa a mais que choca muito também, que o Brasil, todo mundo sabe, infelizmente, nosso país tem uma das piores distribuições de renda do mundo, e a Eslovênia tem uma das melhores. Talvez justamente por ser um país muito pequenininho, muito organizadinho. Então, é uma coisa meio chocante para um brasileiro, você subir num avião da nossa realidade e você desce lá, sabe? É meio impressionante, né? E essa questão dos nossos, dos primos do meu pai e tal, né? Na verdade, a gente não estava esperando procurar ninguém. Na verdade, a nossa família já está no Brasil faz mais de 100 anos. Não são primos próximos, não é? Não é uma coisa assim como o Farra lá no Líbano, ou vocês. Já é uma coisa mais distante. E a gente queria conhecer a cidade, ir lá, conhecer a cidade. Literalmente é uma viela com 800 habitantes. É uma vila mesmo, é uma vilinha. E a gente saiu andando, tal, só para tirar umas fotos. Tá legal, bonitinho, tá. Nós estamos andando assim, de repente a gente passa. Tem um caminhão estacionado com o nosso sobrenome escrito. Petrocique. Tava lá. Tá lá. Eu vi o sobrenome. Eu falei, não acredito. Aí meu pai morreu de vergonha. Eu falei, pai, você me desculpa, eu tenho que bater na porta desse homem. Eu não sei, sabe? A gente foi lá, conversou com o cara e tal, tiramos umas fotos. Ele foi receptivo? Da forma europeia? Da forma eslava. Exatamente, da forma eslava. É um país muito diferente do nosso, mas eles foram muito educados. Tanto que depois Fala inglês lá, Ivan? Assim... Na Eslovênia, praticamente todo mundo com menos de 40 anos fala inglês. Corrente. Praticamente todo mundo com menos de 40 anos fala inglês. Normal. Não, eu vou falar essa situação que a gente passou. Esse senhor, que seria, né, o primo do meu pai, ele já era um senhor de idade. Então, ele teve educação comunista, né? A Eslovênia era comunista. Então, ele não falava inglês. Então, para a gente conseguir conversar com ele, ele foi lá no fundo e trouxe um funcionário da marcenaria dele. Aquele caminhão que a gente viu era o caminhão da marcenaria, onde ele fazia as entregas, né? Ele trouxe o funcionário devia ter, sei lá, 20 e poucos anos, e o funcionário dele, de macacão, trabalhando na marcenaria, de uma vila de 800 habitantes, o inglês do cara era melhor que o meu. Foi assim que a gente conseguiu conversar. E eles foram muito educados, inclusive nós deixamos os nossos nomes, tal, o nascimento do avô dele, né? E dali a um mês eles mandaram um e-mail para nós. Eles foram na paróquia, tem uma igrejinha lá, falaram com o padre achou os documentos de batismo do avô dele e do bisavô dele. Eles acharam lá os documentos, mandaram para nós por e-mail depois. Foi muito divertido. Muito estranho. E da onde surgiu a ideia de fazer isso? Assim, não de visitar, não de bater na porta do isso não foi planejado. Não, mas assim, como surgiu essa ideia? Pô, vou levar meu pai e vou levar meu filho. Exatamente. Onde... Olha... Foram várias coisas. Na verdade, assim, a gente tinha essa curiosidade, nenhum de nós nunca tinha voltado, né? E aí, assim, eu pensei, mas eu ia fazer 50 anos de idade e meu pai tinha feito uns tratamentos de saúde, tinha ficado bom. Eu falei, eu vou aproveitar, vou levar meu pai. E aí a gente foi Então foi uma ideia assim de levar eu, meu pai e meu filho. Minha filha não foi, não que eu discrimine minha filha, mas minha filha estava no intercâmbio dos Estados Unidos, aquele intercâmbio de ensino médio. Senão eu teria levado ela também. Mas aí... E uma curiosidade do André é que o André era goleiro. E goleiro bom, pelo que eu fiquei sabendo, né? Foi goleiro lá em Ribeirão e depois foi goleiro aqui para os médicos, não é isso? Também. Foi. Já o André gosta de cozinhar.
E o faz Ivan. aí... O Ivan, perdão, o Ivan. O Ivan faz comida italiana. Ele nunca chamou a gente, né? Mas eu fiquei Sim. sabendo que ele faz. Faz umas pizzas, faz umas massas. E todo dia na casa dele é ele que cozinha à noite, né? Ou pede A lenda iFood. fala, os filhos dele dizem que ele cozinha melhor que a Roberta. Não, eu não cozinho melhor que a minha mulher. Aí cabe uma correção. Sua fonte está errada. Minha mulher não cozinha. Ah, A minha mulher é uma completa negação na cozinha. Ela mal bate um bolo de caixinha. Viu, Roberto? Ah, sabe, isso não, ela não liga, não. Isso não é segredo. Ela tem outras qualidades. Tem. Muitas. Não casei com ela por causa disso, não. Mas realmente, eu que cozinho lá em casa. Meus filhos, quando eles casarem, eles não vão ter saudade da comida da mamãe. Eles vão ter saudade da comida do papai. Mas eu cozinho mesmo. Eu chego do consultório, 6h30, 7 horas, e vou fazer o jantar. De segunda a sexta, normalmente, assim, tal. Fim de semana, cozinho. Eu tenho um forno a lenha em casa. Eu sei. Eu tenho um forno a lenha em casa. E isso vem de que eu fui morar em São Paulo muito cedo. é isso que eu ia perguntar. Foi da ida para São Paulo, que foi fazer colegial em São Moraram Paulo. os dois irmãos menor de idade, sem nenhum representante legal lá, 1 ano. Ficaram soltos na os dois. época que era Naquela 21. época. Na época era 21. Não, veja, realmente, em 1990. 1990 é antes do ECA. Foi O ECA fazer é o de terceirão. 92. Não, e o Código Civil de 2002 que trouxe para 18 anos. A maioridade civil era com 21. Que era com 21. Tá, então é o seguinte, não, porque realmente, assim, meu pai, ele arranjou um apartamento para nós lá em São Paulo, então eu tinha 17, eu fui fazer o terceirão, porque eu queria medicina, né? Falei, tá. E levei junto meu irmão Eric, esse que é ginecologista, que é 1 ano mais novo que eu. Então a gente Com foi 16 ele com tinha. 16. Então eu fazia o terceiro colegial, aquele Objetivo da Paulista, sabe aquele prédio da Gazeta? Eu fiz o terceiro colegial lá, ele fazia o segundo, mas realmente nós vivemos praticamente 1 ano num apartamento, eu com 17, ele com 16. Né? Mas Então, isso realmente não é eu o mais incrível do Ivan. O mais inacreditável para todo mundo que está assistindo agora é que ele era skatista. E que ele saía daqui para ir lá em São Paulo andar naquelas pistas de half pipe. Isso, Sim. isso nem eu sabia. Você veja viu, que, Ivan? olha, Ricardo, você está bem informado, mas realmente assim, mas veja que é uma sequência. Eu quero dizer que perceba que é uma sequência. Quando eu tinha 15 anos, eu era skatista, eu andava na pista do Grêmio, nem existe mais, ficou lá há muito tempo. Eu andava na pista do Grêmio e quando chegavam as férias, eu e o meu irmão, sempre esse meu irmão, 1 ano mais novo, eu com 15, ele com 14, a gente ia para São Paulo andar nas pistas famosas que a gente via na TV, que a gente via nas revistas. A gente se aboletava na casa da minha tia e saía andando por São Paulo sozinhos. A gente tomava busão. Então, foi aí que eu aprendi a andar em São Paulo. Como eu aprendi a andar em São Paulo com 15, 16, eu fui morar em São Paulo com 17. Morando em São Paulo com 17, eu aprendi a cozinhar. Entendeu? E aí vai na sequência. É tudo... Tem uma lógica. Tem uma lógica. Aí, ó, Vocês fizeram outras encaixando. viagens, assim, em família, não? Na verdade, meu pai viaja muito com meu irmão Caio. Meu irmão Caio, que é o terceiro. Sei. Né? Eu tive pouca chance de viajar com meu pai, porque agora eu vou contar a piada. Né? Eu viajo muito pouco com meu pai, porque sabe aquela piadinha que eles falam assim do quem está no lojinha? Quem vai cuidar do lojinha? Quem vai cuidar da lojinha? Então, na verdade, um de nós dois... Precisa cuidar da lojinha. Tem que ficar Então, aqui. cuidado. Exato. Então Uma eu coisa- viajo pouco com meu pai, porque um de nós, sempre que eu saio, ele fica no consultório e atende, por exemplo, os meus pacientes, alguma necessidade. Uma emergência. Quando vocês estão juntos, E vice-versa. por exemplo, jantando, almoçando, os finais de semana que você faz a pizza, vocês falam de consultório, de Vocês discutem psiquiatria, casos? não? Em algumas situações, sim. Em algumas situações, na verdade, a gente prefere conversar de pacientes quando estamos só nós. Né? Eu, ele, o André. Mas o André é meu cunhado, né? Sim. Na verdade, tem 2 Andrés psiquiatras na minha família, né? O André Ventura, O André Ventura, filho do meu Dr. cunhado. Ventura, Meu cunhado excelente psiquiatra também. também. E pacientes mesmo a gente discute entre nós, assim, tal. Mas são assuntos que aparecem às vezes, né? Sim, às vezes. André, com 56 anos de experiência, se algum leigo como eu pedisse para você definir a depressão, como que você definiria com toda essa experiência que você tem, fora dos livros, assim?
Olha, eu acho que a gente pode dizer o seguinte, Ricardo. A vida tem coisas boas e coisas ruins para todos nós. Quando a pessoa deprime, eu até brinco, às vezes eu falo isso para os pacientes, as coisas boas da vida a mente tira e as coisas ruins tomam fermento. Então, quando a pessoa está deprimida, só vem pensamento negativo, só vem coisa ruim, as coisas boas desaparecem, né? Não tem lugar bom, não tem jeito bom, não tem nada que vale a pena. Tanto que a depressão é uma das grandes causas de suicídio. Uhum. Né? Porque a pessoa olha para a vida e não tem nada. Ficar sozinha é ruim, ficar perto dos outros é muito ruim, certo? Não tem lugar, não tem jeito. E a gente não sabe por quê, né, Ivan? A depressão provavelmente, dentro dos próximos 10, 15 anos, vai ser a doença mais comum no mundo, porque está aumentando de um modo muito grande. E nós não sabemos se é o tipo de vida, se é o tipo de comida, se é a poluição. Os cientistas do mundo inteiro estão procurando, mas... Inclusive o impacto das doenças mentais, né, dos transtornos mentais e o impacto da depressão na questão da previdência, dos afastamentos, das aposentadorias precoces, é muito grande, é muito forte. Uma vez, numa conversa com o André, ele me falou uma coisa que, óbvio, eu sou leigo, não sabia, né? E achei, assim, um negócio completamente diferente do que as pessoas normalmente imaginam, né? Eu perguntei, André, quanto tempo demora para uma medicação, né? Para ela fazer efeito, né? Aí ele me explicou que cada caso é um caso, que você vai regulando a medicação, mas nos casos muito graves de depressão, que uma forma de acelerar essa volta é o choque. E aquela informação para mim foi um choque, né? Ele dizia aquilo, como assim choque? Ele falou, E aí você dá uma espécie de um curto e a pessoa volta mais rápido. É isso mesmo? Exatamente. É o melhor tratamento que existe até hoje, né? É o eletrochoque, né? Que tem muita crítica, na verdade tem um estigma muito forte. Um misticismo por trás disso também, né? Que ele é um tratamento de exceção. É um tratamento de exceção para quando tudo mais deu errado, mas tanto que assim, ele ainda é aceito pela medicina. Não é um tratamento banido. Existem tratamentos banidos na medicina. E ele pode salvar a vida do suicida. Pode. Em algumas situações é necessário. Por exemplo, vamos pegar um exemplo, um tratamento que foi banido, lobotomia. Lobotomia é um tratamento completamente banido, não se justifica, é uma coisa completamente, por mais grave que seja o quadro. Mas o eletrochoque, ele não é um tratamento banido, ele é restrito, extremamente restrito, mas numa situação, por exemplo, de uma ideação suicida muito grande, ele consegue reverter isso muito mais rápido que qualquer medicação. É isso que o meu pai quer dizer. Numa rapidez que nenhum remédio conseguiria. Então, em alguns casos refratários, resistentes. Existe algum motivo para isso, assim, tecnicamente falando? Onde que essa corrente elétrica vai agir? Na verdade, o que a gente acredita, tá? Isso não se tem uma certeza absoluta, mas o que se acredita que é mais provável é que, na verdade, o que trata seja a convulsão. A gente usa a corrente elétrica para induzir a convulsão. Tanto que se não acontece a convulsão, não é efetivo. Então, na verdade, a convulsão é que trata. Lá em 1900 e bolinha, eles chegavam a provocar convulsão com insulina. Tão forte. Mas isso sim, isso é uma coisa completamente abolida. Hoje não tem segurança nenhuma, né?
Mas, na verdade, o tratamento, o que faz a pessoa ter a resposta é a convulsão. E se já tiveram algum caso, ou já viram casos que foi necessário isso? Vocês têm muita experiência, anos. Quando eu aprendi a fazer choque, porque não me ensinaram na residência, e eu estudei, e eu trabalhava no Mariano Dias. Eu era o médico-chefe lá. E uma mulher extremamente violenta, fazia mais de semana que ela não comia nada. E ela estava enfraquecendo e estava... Certo? Eu fiz choque nela um dia, fiz choque no segundo dia e passei na frente do quarto dela. Ela ficava num quarto isolado e tinha só a janelinha. Só a janelinha que dava para ver ela. Ela estava de macarrão, assim, sujando, fome. comendo desesperada, o segundo eletrochoque. Era uma pessoa que ia morrer de Inanição, porque não ia comer. inanição. Ivan, como que é aquela história que você me contou que a pessoa, que o médico, para se aproximar do paciente, ele tenta entrar no mundo do paciente? Como que é isso? Exatamente. Quando eu fiz a formação em psicodrama, eles ensinavam que a gente tinha que ficar na posição que o paciente ficava, fazer os gestos de acordo com o paciente, olhar do jeito que ele olhava, que isso ajudava a ter uma empatia. Uma empatia, confiança do paciente. Uma confiança do paciente, né? Aí eu cheguei no Mariano Dias um dia e tinha um cara passando a mão na parede, né? Eu olhei aquilo, fui lá, deixei minhas coisas, fui lá do lado dele e comecei a passar a mão na parede também, né? Ele olhou para mim, eu olhei para ele, e eu falei: o que você está fazendo? Ele falou assim: ó, eu sou pintor, eles me contrataram para mim aqui, eu estou vendo as rachaduras da parede. E o senhor, doutor, o que o senhor está fazendo? Boa, né? E o senhor, doutor? Isso deve ter no mínimo 50 anos. Essa eu já fiz seu pai contar algumas vezes. Essa história é boa. Não, mas agora eu vou contar para vocês também uma história do meu pai, porque a gente eu não costumo falar disso, mas quando eu estava dizendo que o meu pai, ele exerceu uma influência em mim, na verdade, por me mostrar a importância do serviço dele. E eu lembro direitinho, eu devia ter uns 11, 12 anos. A primeira lição de psiquiatria que eu tive na vida, que eu estava acompanhando o meu pai e por alguma razão, eu devia ter 11, 12 anos, nós estávamos de carro e a gente teve que passar pelo hospital psiquiátrico, aí já era na época do Vale do Rio Grande, né? E quando nós estávamos assim passando por ali, né, nós descemos do carro, tal, a gente estava voltando assim e um paciente abordou meu pai, né? Porque, embora as pessoas tenham essa imagem, na verdade, no hospital psiquiátrico as pessoas não ficavam totalmente trancadas, eles tinham, né, alguns pacientes podiam sair, podiam circular, então a gente estava do lado de fora, o paciente abordou meu pai não vai lembrar disso. E o paciente começou a explicar para o meu pai, tintim por tintim, por que ele precisava de uma licença, porque ele precisava muito. E aí o paciente começou a contar uma história com começo, meio e fim perfeita, explicando por que ele precisava de qualquer jeito daquela licença, porque veja bem, tal, não sei o quê. Meu pai conversou com ele, disse que ele ia ter uma reavaliação no dia seguinte, tal, aquela coisa assim. Aí a gente entrou no carro. Eu, né, com 11, 12 anos, né, eu lembro direitinho, eu virei pro meu pai e falei: nossa, pai, esse homem tá bem, né? Meu pai, ele nem tinha noção disso na época, mas ele olhou para mim e falou assim: não, filho, isso não tem cura. Era um psicopata. Eu lembro que eu fiquei chocado, eu falei: como? Não, filho, isso daí não, esse tratamento, paciente não, isso não tem cura, psicopatia não tem cura. Eu lembro, assim, que nem você falou do choque, né? Eu falei: quer dizer,
aquilo era uma doença gravíssima. Quer dizer, eu tinha 11, 12 anos, eu não esqueço disso até hoje. A experiência com o hospital provavelmente tornou a experiência prática de vocês muito mais efetiva, né? Eu acho que você... a infinidade de casos, a diversidade de pessoas. Sim. Porque são pessoas, né? São pacientes, são diagnósticos, mas existe uma pessoa ali, né? E lidar com essa enormidade de casos durante tanto tempo, acho que mudou também a vida de vocês, né? Sim. Dá toda uma vivência, né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar no Mariano Dias, o professor João Carlos de Oliveira, né? Que Pai do Juninho. Pai do Juninho, falou assim: ó, André, nós já fizemos de tudo no centro espírita, já fizemos passe, já tem casos que não tem jeito, então nós vamos apelar para a medicina. Então estamos chamando você para ser psiquiatra lá no... Porque não tinha psiquiatra. Uhum. Para ser psiquiatra lá, e aí eu comecei a trabalhar lá, certo? E às vezes eu que mandava para que eles dão uns passes. E aí do Mariano teve o Vale. Isso, conta um pouco da história isso. do Hospital Vale do Rio Grande, que eu me lembro muito de você lá, de dar a sua vida, dar seu sangue lá no Hospital Sim. Vale do Rio Grande. Foi uma coisa muito... Meu sogro era uma pessoa muito inteligente. Quando a gente foi fazer, ele falou: André, isso não é coisa para... Isso é coisa para ONG, para... Bom, mas nós fizemos, certo? Foi... Eu lembro que nós fomos na Caixa, no banco da Caixa, lá em São Paulo, a presidência do banco, e fomos pedir dinheiro para Financiamento, né? financiamento, né? E eu lembro que o presidente falou assim: não, tá tudo bem. Virou para o auxiliar direto dele, falou: se eu não fizer isso por esse menino, não vou fazer para ninguém, porque o pai dele é um grande amigo meu, certo? Então, mandou resolver tudo, né? Nós ficamos aí 10 anos pagando. Mas é muito pesado, né, Ivan? Eu acompanhei, né? Meu pai passou 31 anos lá no hospital, né? E foram 31 anos, ele e minha mãe, né? Na verdade, eles trabalhavam juntos, né? E era uma responsabilidade muito grande, né? Muito grande. E foram 31 anos de muita luta, né, pai? Mas aí a gente tem que entender, né, que o mundo mudou, a política de saúde mental mudou. A legislação mudou. A legislação mudou. Era uma coisa muito maior do que nós, né, pai? Muito maior. Sim. Não é assim que o Vale fechou. Na verdade, todos os hospitais psiquiátricos particulares fecharam. Não é que o nosso hospital não deu certo. É que o mundo mudou, a realidade mudou. Deu muito mudou. certo por muitos exatamente. anos. E no final, você quando veio para Barretos, trabalhou lá ao lado do seu pai e da sua mãe, né? Foi essa reta. Alguns anos, né? Foram 8 anos, né? Dos 31 anos, eu acompanhei os últimos 8 trabalhando com meu pai, né? Com meu pai e com a minha mãe. E, inclusive, esse momento difícil, né? De que a gente teve que perceber, né, pai? Teve hora que a gente percebeu, falou, não tem mais como, né? Entre o hospital abrir e o hospital fechar, tinha mudado tudo. Tinha mudado... Muito tempo de legislação, de mudança legislativa, acho que é o principal ponto, né? Uma forma de tratar a doença mental também, né? Quer dizer, os hospitais a gente percebeu, chegou um momento assim, nosso serviço não cabia mais, não era mais aceito. Não dependia de nós fazermos o serviço bem feito ou não. Era uma estrutura que não cabia mais na atual saúde mental. Se a gente pensar que o SUS, a lei do SUS é de 1988, o hospital é de 77, quer dizer, o hospital é anterior à existência do SUS. Né? Então o mundo mudou muito, né, pai? Sim. E eu tive essa missão de ajudar meu pai nessa hora difícil, de fechar o hospital. Né? Ivan,
A ansiedade é uma epidemia, né? Principalmente após a pandemia, né? Como é que nós, leigos, podemos diferenciar aquela ansiedade normal, amanhã cedo eu tenho reunião, com a ansiedade mesmo patológica? Olha, inclusive, viu, Ricardo, isso que você diz é uma coisa importante, eu quero falar disso. Porque realmente nós notamos uma diferença, eu posso falar assim que eu noto isso no meu atendimento. Antes da pandemia, por exemplo, no meu atendimento normal, assim, de consultório, tinha mais depressão que ansiedade. A ansiedade todo consultório de psiquiatria tem muita depressão e ansiedade. Mas até a pandemia, a maioria do consultório sempre foi depressão e ansiedade em segundo lugar. Da pandemia para cá, empatou. Da pandemia para cá, a ansiedade, isso é uma coisa recente. Eu estou falando desses últimos anos mesmo, sabe? Realmente hoje a ansiedade empatou. E em psiquiatria, veja, gente, ao contrário dos outros médicos, nós não temos um exame. Eu não tenho uma tomografia, que nem o neurologista tem, entendeu? Eu não tenho um exame de sangue. Falar assim, não, só diabetes está aqui, ó, deu no exame. A psiquiatria não tem isso, até hoje. Não tem. Já gastaram bilhões de dólares, mas não tem. A psiquiatria é feita no contato. Na anamnese, no contato Os pessoal. exames tudo tão normal. Você sabe, eu até só um parênteses, Ivan, acho que eu cheguei a comentar com você que eu comprei um livro que tem um médico lá nos Estados Unidos que faz uns exames de imagem, né, do lóbulo pré-frontal, quando a gente fala sobre o TDAH, mas isso é muito experimental ainda, né, sobre a atividade do lóbulo pré-frontal, né, mas isso ainda, né... É uma coisa experimental e isso ainda não pode entrar no diagnóstico porque não se achou uma alteração que se repita em todos os pacientes. Você acha uma alteração que se repete em X%, mas que esteja em todos, que eu posso usar para fazer o diagnóstico. Está aqui, achei, sabe? Isso ainda não existe, mas é experimental. Mas então, Ricardo, só respondendo a sua pergunta. Então, se eu não tenho um exame de sangue, um exame de imagem que me dê o diagnóstico, não tem. Pode ajudar, pode sugerir, mas que me faça... Mas não fecha o diagnóstico, né? Não, que feche não. Então, qual é a minha régua? Qual é a minha medida da gravidade? A minha medida de gravidade é, simplificando, o tanto que esse sintoma afeta a pessoa. A vida normal da Exato. pessoa, a rotina da pessoa. O tanto que esse sintoma afeta a pessoa. Então, vamos falar de ansiedade. Tá, é uma ansiedade, mas a pessoa está conseguindo, por exemplo, trabalhar todo dia. É uma ansiedade, mas ele continua saindo com a namorada no fim de semana. É uma ansiedade, mas ele continua, sabe, com a rotina dele. Isso é um grau de ansiedade. Não, é uma ansiedade que ele perde aula porque ele não consegue entrar na escola. É uma ansiedade que ele não vê nenhum dos amigos há 6 meses. Entende? Então, é isso que a gente usa. Né? A intensidade, a frequência, a duração. Mas, basicamente, assim, o quanto isso está afetando a vida da pessoa. No fundo, isso é o que é o importante. Outra coisa bem da moda é o burnout, né? E ele afeta todas as áreas, todas as pessoas, né? Mas afeta muito também os profissionais de saúde, né? Como que vocês lidam com isso pessoalmente e se isso é muito frequente no consultório de vocês? Até para evitar ter burnout, né? Porque hoje a gente tem muita demanda. Eu não sei, eu acredito um pouco, aí é da minha cabeça. A nossa mente, por motivos aí, né, do nosso histórico, do Homo sapiens, a gente, como é que fala? A gente tem que enfrentar as coisas e a nossa mente, ela gosta de repetir. Gosta de rotina. Ela não gosta de coisa nova, certo? É uma coisa até problemática, assim, que a gente... Uma pessoa que sofreu muito na primeira infância, quando ele é adulto, ele arruma um jeito de sofrer. Porque na mente lá nossa de animal,
se eu sofri e estou vivo, se eu for feliz, eu posso morrer. Então, eu dou um jeito de sofrer. Repetir. Bom, então foi uma coisa que eu vi muito na Europa, se vocês foram, vocês devem ter visto também. Você vai num restaurante, num bar, tem um senhor de idade sentado na frente, tem uma pessoa mais nova tomando conta e tem uma criança ajudando. E lá na frente está escrito, desde 1800 e não sei quanto, de pai para filho. Então, esse menino que começa cedo a coisa, a mente está acostumada a trabalhar. Hoje em dia não pode. Trabalho infantil é coisa horrorosa. Então, a criança não pode trabalhar, certo? De repente, fala, bom, agora você vai trabalhar, você vai acordar às 6 horas da manhã, 7... Mas espera aí. Certo? Eu nunca fiz isso na vida. Então, com as exigências que tem, a pessoa não é preparada para isso. Né? Porque aí é coisa da minha cabeça também. O filho de um mecânico de carro, que com 10, 12 anos está na oficina do pai, com 18 anos ele é um mecânico excelente. E vai trabalhar feliz e vai achar que está tudo bem. O filho de um pintor, se começa a ir no trabalho do pai, com 13, 14 anos, com 18 anos, hoje não pode, é proibido. Até um psiquiatra, né? Um psiquiatra vai no trabalho do pai, tá aí um ótimo psiquiatra, né? Tá aí o exemplo. Então, eu ficava indo lá, né, pai? Não, mas inclusive é importante essa coisa que meu pai falou da infância e tal, que é um dos maiores fatores de risco para transtorno mental é qualquer tipo de abuso durante a infância. Pessoa que tenha sofrido qualquer tipo de abuso, não necessariamente sexual. Um trauma. Qualquer. É um fator de risco enorme para depois na vida adulta a pessoa desenvolver algum transtorno. Né? E assim, não só, a gente percebe que não só ansiedade, burnout, bipolar, as doenças mentais, elas aparentemente, aí é uma questão que eu gostaria de saber de vocês. Elas aumentaram ou elas estão sendo mais diagnosticadas hoje? Porque a gente também, hoje as pessoas procuram os psiquiatras, né? Porque antes existia um estigma, nossa, não vou, não tô doido. Ainda existe isso, né? ainda Diminuiu, mas ainda existe. Mas o que vocês acham? Você acha que olha, ou as duas, um pouco dos dois, talvez? Não. Eu vou te dizer assim que, pelo menos em relação à ansiedade, eu até já falei disso aqui, eu tenho a nítida impressão na minha prática, sinceramente isso não é um estudo, que a ansiedade subiu muito da pandemia para cá. Eu tenho essa nítida impressão na minha prática clínica, eu estou falando assim, a minha opinião pessoal, pelo menos os quadros de ansiedade, eu vejo uma diferença assim, sabe? Que depressão sempre foi muito frequente, né? Mas eles têm essa questão muito grande hoje em dia, essa pergunta que você está fazendo, em especial, tá, uma pergunta muito específica em relação ao autismo. Porque realmente o diagnóstico de autismo teve assim um aumento totalmente fora de sentido. Inclusive, não estou dizendo assim de antigamente, não. Entre eu ter feito a minha residência médica e hoje, a diferença no diagnóstico de autismo é enorme assim, na ocorrência. Então, realmente tem essa questão, né? Mas é o diagnóstico que está mais preciso, hoje em dia tem mais recurso, né? Então, é uma coisa... É uma pergunta que é realmente difícil de responder. Mas o estigma ainda existe, viu? Menos. Eu não consigo até imaginar o que meu pai não passou, né? Meu pai foi fazer residência em 1970, né? Quer dizer, eu imagino o mundo em 1970. Se hoje, eu como psiquiatra em 2025... Eu acho que, como leigo, o pouco que eu aprendi é o seguinte, tá precisando? Procura um psiquiatra enquanto há tempo de procurar. Porque quanto mais fundo o buraco da depressão, por exemplo, mais tempo leva para poder sair, né? Então não pode ter, para quem está assistindo a gente,
não pode ter preconceito. Eu acho que é natural, todas as vezes que... todos os órgãos podem adoecer, inclusive a cabeça, né? Sim. E aí tem que ir no especialista, não adianta ir na benzedeira, né? O que cura depressão, a depressão química, né? O desequilíbrio químico é medicamento, né? Talvez a reza, eu sei que para Deus nada é impossível, mas eu acho que a reza talvez pode demorar um pouquinho mais do que o remédio, né? Então eu acho que assim, que as pessoas têm que procurar mesmo, não procurar ajuda para a saúde mental pode ter um fim assim trágico, irreversível, né? E uma passagem que eu tive com o Ivan, na mesma linha dessa do choque, a gente estava conversando, tal, numa mesma situação dessa conversa do André, e aí o Ivan disse o seguinte, que a maconha, o cannabis, ele gera surto psicótico com muita frequência. É possível. E aí Pode eu falei acontecer. assim, mas como assim? Eu nunca ouvi falar isso. Ele falou, não, é assim. Inclusive, se você pegar um maconheiro antigo, que fuma faz tempo, de repente, ele pode ter um surto. E o pior, pode não voltar, né, Ivan? Queria que você falasse um pouquinho disso. Realmente, assim, o uso de maconha é associado em algumas pessoas à ocorrência de episódios psicóticos. Sim, isso é científico, né? E realmente em algumas pessoas esse episódio psicótico, vamos dizer assim, não se reverte simplesmente com a pessoa parando de usar. Então existe sim episódios psicóticos induzidos. Às vezes irreversíveis, né? Pode acontecer. Eu já tive pacientes, Não é todo mundo que usa maconha que chega nesse ponto. Mas é uma coisa meio imprevisível, inclusive. Você não sabe o que vai acontecer com aquela pessoa em particular. Mas existe sim, eu já atendi mais de um paciente Aí você fica até na pergunta, né? Mas será que a maconha foi só um gatilho? Ele ia ter tido um episódio de qualquer jeito? Porque existem os episódios espontâneos, né? Que são a maioria, na verdade. Você fica sempre com essa dúvida, né? Mas realmente existe episódios psicóticos onde a maconha dispara o mecanismo e que em alguns casos é irreversível. Inclusive nessa linha do surto, até voltando um pouquinho na ideia do hospital, lá na época do hospital, eu acredito que talvez a doença mais temida naquela época seria a esquizofrenia, né? Eu acho que na época, acho que a esquizofrenia todo mundo levava porque tá doido, porque tá vendo gente, porque tá... Eu queria, André, que você contasse um pouco da sua experiência com a esquizofrenia lá no hospital, como é que era, quais os casos. Às vezes, contar casos, obviamente, de que você teve essa grande vivência. Essa vivência em específico. E se isso tem cura? Também, emendando aí, se tem cura. Não tem cura. É que nem diabetes, que nem pressão alta. Tem um remédio que controla. Hoje nós temos remédios. Mas se faltar um remédio, volta tudo. É como quem tem pressão alta, sem remédio, a pressão vai subir de novo. São coisas que a medicina controla, né? Mas até hoje a esquizofrenia é a doença mais pesada que tem, né? Porque ela tem uma característica. Ela foi chamada no início de demência precoce. Era o primeiro nome da esquizofrenia, porque dá no final da adolescência, né? Ela não dá em criança? Ela é raro. Existe psicose infantil, mas a gente usa o diagnóstico o termo esquizofrenia com Entendi. Na adolescência, no fim da adolescência, no começo da vida adulta. Isso. Então dá num rapaz que estava estudando, estava trabalhando, estava namorando. A hora que dá esquizofrenia, ele não estuda mais, não dá conta, não namora mais, não trabalha mais. É uma doença muito pesada, certo? Hoje em dia estão descobrindo uns remédios novos, as medicações progrediram bastante, mas se você não faz um tratamento adequado, ela pode
se ela vai evoluindo, ela pode começar a trazer déficits para a pessoa, déficits sociais, déficits cognitivos. Então é um tratamento que tem que começar muito cedo, assim como o Ricardo falou, logo no começo, né? Antigamente era comum você receber, para começar um tratamento, alguém que já estava com sintomas há 1 ano, 2 anos, quer dizer, essa pessoa já vai sofrendo uma série de perdas. Hoje em dia isso é menos comum. Mas mesmo assim, mesmo nesses casos que a pessoa não procura ajuda, que ela está lá fechada num quarto, tal, que a família às vezes está escondendo. Sim, infelizmente. Mesmo assim, com essa medicação, consegue trazer ela ao controle. Sim, com as medicações por exemplo, né, você estava falando aí, a pessoa está vendo coisa, está escutando coisa, os remédios são ótimos para isso, certo? Hoje nós temos um recurso. Às vezes o que atinge, que a gente chama de pragmatismo, a pessoa não dá conta mais de fazer as coisas, não tem vontade. Se a doença evolui por muito tempo sem tratamento, tá? A pessoa pode começar a ter déficits mesmo. Déficits, por exemplo, de pragmatismo. Por isso que lá em 1900 e nada, quando ela foi descrita, porque sempre existiu, né? Mas ela foi descrita lá em 1900 e pouquinho. Por isso que era esse termo demência precoce. Não existia tratamento nenhum. Então a doença evoluía por conta própria. Era uma demência. Chegava a parecer um quadro demencial numa pessoa de 25 anos. Hoje, com as medicações, você consegue evitar esse impacto tão grande. Mas é muito frequente que a esquizofrenia, mesmo bem tratada, deixa a pessoa com alguma diferença em relação ao que ela tinha antes da doença. E só uma questãozinha, Ricardo. Eu quero... até estou insistindo nesse assunto porque eu acho um assunto super interessante. Ela tem alguma causa? Existe hoje algo que a gente possa falar, não, isso vai causar, ela é genética, ou a gente pode prevenir? Como é que funciona? Na verdade, ela tem um componente genético, se a gente precisa dizer isso. Um componente. Tem. Tá? Tanto que, assim, por exemplo, um filho de uma pessoa que tem esquizofrenia tem um risco maior de ter esquizofrenia que a pessoa, qualquer um na rua. Sim. Tá? Por exemplo, assim, o risco de uma pessoa ter esquizofrenia, assim, na população geral, é em torno de 1%. Vamos pensar assim. Né? Se você é filho de uma pessoa que tem esquizofrenia, já sobe para, por exemplo, estou falando aproximadamente 15%. Mas não é 100%. Sim. Irmão gêmeo, 50% de coincidência. Mas não é 100%. Sim. É 50%. Entende? Então, o que significam os outros 50% daquele irmão gêmeo que não teve? Entendeu? Aí vem a parte psicológica, social, emocional. Sim, mas ela não tem assim, uma causa diagnosticável. Assim, ele ficou esquizofrênico por causa disso. Não, é sempre multifatorial. Sempre multifatorial. Todo transtorno mental, todo, ele é multifatorial. Tem um componente biopsicossocial. Primeiro, a gente tem um componente, em parte, orgânico. A gente vê alguns transtornos se repetirem em famílias. Tem famílias que têm vários casos de ansiedade, tem famílias que têm vários casos de depressão, tem famílias que têm vários casos de pessoas com esquizofrenia, sabe? Então tem um componente biológico, mas isso não explica tudo. Nunca vai explicar tudo. É uma parte. É uma parte. Entendeu? E tem sempre o componente psicossocial associado. O que aconteceu com a pessoa. Por exemplo, como a gente até já falou que hoje, uma pessoa que tenha sofrido um abuso na infância. E se ele já tem uma predisposição genética, percebe? E como que isso foi lidado pela família. Aí entra o lado social, entende? Então é sempre multifatorial. Sempre. Vocês no dia a dia, no consultório, devem lidar com uma enormidade de transtornos. Transtornos alimentares, bulimia, pessoas que se automutilam, né? E pessoas que vocês identificam com um risco iminente do suicídio. Que conduta que vocês tomam num caso desse? Vai atender o paciente tal, e o paciente só fala em tirar a vida, tá ali apático tal, e você vê que aquilo é um risco iminente. E aí, o que fazer? Olha, o que acontece, Ricardo, é o seguinte, o risco iminente de suicídio, tá? É uma das previsões legais no Brasil para internação involuntária.
Tá? A saúde mental no Brasil é regulada pela Lei 10.216 de 2001, assinada pelo senhor José Serra, ministro da Saúde. Não esqueço disso. Eu lembro disso por causa da época que a gente lidou com internação, muitos anos eu decorei isso. E ela prevê a internação involuntária, a internação contra a vontade da pessoa, em algumas situações muito específicas. Uma delas é o risco de suicídio. O que acontece nesse ponto? Você tem que indicar uma internação, mesmo que seja contra a vontade da pessoa, tá? O que se pede é que tenha uma avaliação médica determinando isso e que haja um familiar que assine como responsável. E aí, depois dessa internação, o hospital, que fez, hoje em dia é a enfermaria da Santa Casa, né? Pela lei, ele tem 72 horas para comunicar ao Ministério Público. Então, você interna a pessoa nessa situação e aí é comunicado ao Ministério Público posteriormente. Porque se você for pedir e esperar 72 horas... Pode não dar tempo. Pode não dar tempo. Então, a lei prevê essa situação numa situação de risco iminente, mas tem que ser risco iminente, documentado, assinado, carimbado, com um familiar que concorde. Entendeu? E hoje esse serviço é feito pela Enfermaria de Psiquiatria da Santa Casa. E lá no CAPS, como que é o seu trabalho na prefeitura? Como é que é ser psiquiatra concursado da prefeitura? Como é que é a sua rotina? Então, eu preferi prestar concurso porque eu cansei de trabalhar nas cidades aqui em volta de Barretos, né? Nunca em Barretos nesse sentido, mas eu trabalhei como contratado. Contratado é assim, está precisando de alguém. Então, eu trabalhei como contratado em algumas prefeituras aqui em volta e levei muito calote. Sabe? Então, eu falei, não, então eu vou prestar concurso. Mas eu não trabalho no CAPS, eu trabalho no ambulatório de saúde mental. Certo. Na verdade, é até importante dizer isso, gente. O Barretos hoje tem uma estrutura de saúde mental, de atendimento em saúde mental, eu devo dizer, totalmente acima da média nacional. Nós temos mais de um serviço, nós temos, inclusive, uma hierarquia entre eles. Tem, por exemplo, tem um ambulatório de saúde mental, que é onde eu trabalho, que é separado do CAPS, e o CAPS é separado da enfermaria de psiquiatria. E tem ainda os serviços de matriciamento nas unidades de saúde, tem ainda a equipe de saúde mental dá apoio para as unidades básicas de saúde. Então, eu trabalho, na verdade, no ambulatório de saúde mental. O ambulatório de saúde mental, dentro dessa, vamos chamar de hierarquia, seria o serviço mais simples. São as consultas, tem uma equipe multidisciplinar. O CAPS seria o próximo passo. O CAPS, por exemplo, é um lugar onde tem paciente que vai lá todo dia tomar remédio. Que ele não tem, o CAPS tem, inclusive, alguns leitos. Alguns pacientes do CAPS podem ficar internados no CAPS, não chegam até a enfermaria. Entende? Então, Barretos hoje tem uma rede estruturada dentro dos limites, né, de um serviço público, né, gente? Todo mundo sabe como é que é. Mas a verdade é que hoje nós temos uma equipe multidisciplinar. O ambulatório tem uma equipe multidisciplinar com assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional. O CAPS tem, inclusive, enfermeiras. Tem enfermeiras no CAPS, porque elas ministram medicações, ela sabe. Então, nós temos equipes completas hoje aqui em Barretos, né? E no último caso, como eu estava falando nessa situação do suicídio, chega-se na enfermaria da Santa Casa. E eu queria, nesse caso do suicídio, né? A gente sabe, com a experiência de tantos anos, que provavelmente você deve ter passado por casos muito tristes, né? Casos que às vezes marcaram a vida de vocês de uma maneira, né, que às vezes pode até ter mudado a maneira de enxergar a vida após, porque a gente lida com pessoas com diagnósticos de doença mental, né? Vocês têm essa prática diária. Vocês têm algum caso que vocês se lembram que foi muito triste e que chegou a mudar a vida de vocês? Ou que impactou de uma determinada maneira na vida? André? Não estou lembrado nenhum especial, assim, que não... que morreu, E algum caso, assim, curioso? Ou de sucesso, por exemplo. Nossa, olha, isso aqui deu muito certo. Fiquei muito, sabe,
que deu muito certo? Isso deve ter acontecido muito. Muito, né? Esse provavelmente. Sim, é um aprendizado, né? Mas uma coisa, a gente estava falando do hospital, uma coisa interessante é que entra uma pessoa esquizofrênica, agressiva, nervosa, dando problema, precisando ser contido. Você trata, você tem uma pessoa boa, uma pessoa bacana, uma pessoa que ajuda, uma pessoa honesta. Entra um drogado, certo? Você vai, trata, ele fica sem a droga. Põe um paciente contra o outro, critica a enfermagem, tenta passar a conversa, que nem o Ivan contou aí do caso, certo? Então, é interessante. É lógico que medicina não existe nunca e não existe sempre. Mas o esquizofrênico é uma pessoa boa. A hora que você tira as alucinações, os delírios, ele... E o drogado, na maioria das vezes, é um indivíduo. Muitas vezes, na questão da dependência química, né? Isso que meu pai está querendo dizer, muitas vezes tem um transtorno de personalidade associado. Na verdade, o transtorno de personalidade é um fator de risco para a dependência química. Então, isso que meu pai está querendo dizer é isso. Muitas vezes, além do uso de droga, a pessoa tem... Que muitas vezes, quando a gente examina, a gente percebe que muitas vezes o transtorno de personalidade é anterior. Às vezes a droga foi um motivo. Exato. Exatamente. Tem a ver com o que o meu pai está falando. Mas o que eu vou dizer para vocês de psiquiatria é que a psiquiatria, a gente tem que entender que ela tem como eu queria até dizer isso para vocês, assim, ela tem um grande desafio. Porque nós estamos usando o nosso cérebro, que é limitado, para entender o cérebro de outra pessoa. Então, você está usando o seu instrumento limitado para tentar ajudar outra pessoa com um problema sério. Porque o grande desafio da psiquiatria, na verdade, é o instrumento é você. Não vai, como eu estava dizendo para vocês, não tem uma máquina japonesa de 3 milhões de dólares que eu vou pedir um exame e semana que vem eu recebo o resultado. E vai dizer o que esse cara tem. O grande desafio da psiquiatria é esse, é você, o seu treinamento e o paciente. Todo dia de manhã você sai sozinho, vamos dizer assim, pelado, com o treinamento que você recebeu, com as suas ferramentas, para tentar entender o seu semelhante, entender a pessoa que está ali na sua frente e que está precisando de ajuda. Então, a psiquiatria ela é feita mano a mano. Então, você é o seu instrumento. Então, é muito difícil isso. Você tem que deixar inclusive, você tem que deixar de lado os seus preconceitos, as suas crenças, porque isso pode interferir. Então, esse treinamento em saúde mental é uma coisa muito, muito sensível, muito dedicada. Que você tem que estar o tempo todo atento, porque senão você vai acabar atrapalhando em vez de ajudar. Mas isso de não ter não ter um instrumento, você é um instrumento. É muito, ao mesmo tempo é um grande desafio e é muito emocionante. Eu me lembro que o seu pai fumava. E acho que ele fumou 40 anos. Eu fumei 30, né? E o interessante é que quando ele parou de fumar, ele levou um monte de gente junto a parar de fumar. Não sei se ele se lembra disso, de uma campanha que ele fez. E um monte de gente parou de fumar junto, né? E você vê que o tanto que você é inspirador, né, André? Não só para os teus filhos, mas para os teus amigos, para as pessoas que convivem com você, né? E o que um ex-viciado em nicotina, como nós somos, né? Ou talvez a gente ainda seja, então a gente não possa ter contato com isso, né? Eu lembro do Gilberto Sasdelli contando uma vez que o receptor de nicotina é como um girassol, né? Ele tá murcho. Se bater o sol ali, se encostar a nicotina, ele já fica. O que sob essa percepção, assim, do viciado, que você enxerga lá no viciado de drogas pesadíssimas? É possível sair disso? O que precisa para sair disso? O Ivan tem uma história sobre isso.
a sua especialização dentro da psiquiatria com o professor lá, como é que ele chamava? Professor de droga lá. Ah, não, quando eu passei um período com o professor Ronaldo Laranjeira no R3. Melhor do Brasil. Não, e realmente essa questão é muito séria, Ricardo, porque a dependência, isso que você falou aí do girassol, é exatamente isso. Vamos deixar claro, inclusive, a dependência de nicotina funciona exatamente igual a qualquer outra dependência. O mecanismo é o mesmo. O mecanismo de dependência, na verdade, da nicotina, do álcool, do crack, da maconha, cocaína. Cocaína, o mecanismo é o mesmo. Da pornografia, por exemplo, é o mesmo. É o mesmo. Do jogo na internet. Do jogo. Sim. Então, o que acontece ele não é reversível. Você pode ficar longe do seu objeto, né, da sua substância, mas ninguém, por exemplo, que fumava 2 maços por dia, igual meu pai, ninguém consegue voltar para fumar meio maço. Se você volta para fumar, você volta para fumar 2 ou talvez 3. Talvez mais. Ninguém que tomava 1 litro de cachaça por dia consegue voltar, nem depois de não sei quantos anos, a tomar um chopinho na sexta-feira. Drink. Não, hoje é sexta-feira, eu vou tomar um chopinho. A maioria das pessoas, sexta-feira, vou tomar um chopinho. Uma taça de vinho. E volta para casa. Essas, né? A pessoa que não tem esse controle, que chega, né? Ele não consegue recuperar. Fala assim, não, mas faz 10 anos que eu não bebo nada, eu vou tomar só uma dose. Não, já era. E isso seja tabaco, maconha, cocaína, crack. O mecanismo de dependência, esse mecanismo realmente ele é irreversível. O pessoal do Alcoólicos Anônimos, eles classificam, né? Eles se classificam como uma doença incurável. O jeito que eles enxergam isso é isso mesmo, sabe? É incurável. Você pode ficar longe do mecanismo, mas a doença está ali. Tem uma história muito boa que lá no 11 de setembro, seu pai estava no consultório e naquela época lá, o que acontece? Atendia a manhã inteira aquele monte de cheque, mais os cheques que atendeu, né? E aí seu pai carregava uma bolsa assim embaixo do braço, né? E ele estava lá atendendo, né? Uma pessoa chegou lá de manhã e falou assim, doutor, o senhor viu o que aconteceu? E aí dizem que ele disse, não, como assim? O que aconteceu? Eu falei, doutor, veio um avião assim e bateu numa torre, doutor. Aí ele falou, vou ter que aumentar a medicação, né? Ele falou, não, doutor, mas não acabou, não. Aí depois veio outro avião e bateu na outra torre. Ele falou, putz, vou ter que aumentar mais ainda a medicação. Ele falou, doutor, não, mas não acabou. Depois caiu um outro no Pentágono. Nossa, vou ter que tomar muito mais medicação. Beleza, o paciente foi embora com a receita. E aí ele chegou lá no Banco do Brasil para depositar os cheques, né? Tinha uma televisão lá assim, e aí ele viu o avião batendo na torre e falou, meu Deus, isso é uma piada, né? Isso é piada, isso não criada aconteceu. pelo Kleber Cunha, que muito criativo, muito criou essa piada que é sensacional, né? Incrível, né? Porque você fala assim, poxa vida, será que isso aconteceu, né? É uma piada, mas não seria impossível. Não seria impossível, né? de acontecer. De jeito nenhum, né? Não, em 2001 ainda não tinha celular com notícia 24 horas. Isso, né? sim. Não seria impossível. Bem diferente. Mas não aconteceu, eu sei que não aconteceu. Uma coisa que eu gostaria de falar com vocês também, até por ser TDAH, por ser TDA, eu queria que vocês falassem sobre desse boom que acaba acontecendo hoje, do excesso de diagnóstico, talvez, baseado muitas vezes até em achismos, em vídeos de YouTube, em coisas que as pessoas leem na internet, que sem fundamento nenhum, né? Então, o que eu tenho notado, a gente conversa bastante sobre isso, é que, inclusive, os medicamentos tiveram um aumento expressivo de vendas, inclusive sem receita, né? Como é que está isso hoje? Veja, por trás disso, né, que você está comentando, que é uma verdade, está o vício que as medicações Psicotrópicas. causam nas pessoas que usam para se sentir bem. É muito comum nas faculdades hoje
o uso da Ritalina, porque funciona assim. Se você é uma pessoa que não tem déficit de atenção e você toma uma Ritalina, você fica animado, você fica bom. Ele é um estimulante. É um estimulante. Se você tem déficit de atenção, você toma e sossega. É um mecanismo. Inclusive, quem tem déficit de atenção não costuma viciar. Com a pessoa que tem o déficit de atenção mesmo, assim, ele é difícil você ver ele fazer um uso abusivo, não é que não existe. De você prescrever um remédio, o cara tomar 3. Sim. Não é frequente. Mas a nossa grande preocupação também com essa questão é isso, né? Pessoas... Porque é uma medicação estimulante, é uma medicação tarja preta, inclusive é o tarja preta de receita amarela, não é nem aquela receitinha azul. Então tem uma preocupação grande com essa questão de você usar um diagnóstico distorcido, porque você viu um influencer e não sei o quê, e acabar com uma dependência química, porque aí eu volto a dizer, é o mesmo mecanismo de dependência. Seja o tabaco, Na verdade, esses estimulantes, quimicamente, eles são parentes da anfetamina. Lisdexanfetamina. Tá no nome, eles não estão escondendo Exatamente. nada. Não estão escondendo nada. É um parente da anfetamina, é uma substância com poder de causar dependência muito, muito sério. E sabe, eu quero contar uma história, né? A gente viajou recentemente, assim, a gente fez algumas viagens, né? E numa delas, na primeira que a gente foi para Foz, eu não tinha tomado remédio, né? Tinha tomado remédio e estava dirigindo, né? E aí a seta tava lá, né? Cara, mas eu tava medicado, então, cara, eu tava vendo só a pista. Pelo amor de Deus. Desliga isso. Né? E eu já fui viciado em Zolpidem. E eu me lembro de falar pro Ivan, né? Falou, Ivan, toda noite eu tomo, ainda brincava, eu usava uma piadinha que não tem graça, né? Que eu dizia assim, eu não sou viciado, Ivan. Porque eu tomo... O viciado, ele usa a droga todo dia. Eu não uso todo dia, eu só uso à noite. Então eu uso toda noite, né? E é ridículo, né? E eu cheguei a tomar 20 miligramas de Zolpidem, né? É um negócio assim que eu perco aquela rapidez que eu preciso na minha profissão, né? Da informação, de estar sempre, né, ligado e rápido de raciocínio, né? Consegui me livrar disso nunca mais. E assim, não tem passar perto, né? Eu não consigo dormir, então vou ficar sem dormir. Porque isso aí nunca mais. Tanto que antes comprava com receita normal e agora precisa o chequinho, né? Quer dizer, o negócio não é brincadeira, né? André, você, na sua opinião, é possível uma pessoa se curar da depressão? O cara fica curado da depressão? Ou, se não tiver cura, dá para ter controle? Quem está assistindo a gente agora e tem a angústia de estar deprimido, de sofrer depressão, o que ela pode esperar? Existem vários tipos, certo? Tem pessoa que tem, por exemplo, uma crise de depressão, trata e nunca mais tem. Tem pessoa que a depressão é recorrente, que a classificação internacional fala, né? E tem tanto a medicação que pode ajudar, como a psicoterapia. Que com a psicoterapia você treina a lidar com a mente, né? Que é uma coisa até estranha de dizer, né? Mas a gente não é um só, certo? Então tá lá minha parte inteligente do cérebro, que é o córtex pré-frontal. Eu fui no médico e eu tô com o colesterol alto, eu tô acima do peso. Ele falou que vai dar problema e eu vou fazer um regime. A outra parte do cérebro fala assim, mas aquele bolo na geladeira tá gostoso, hein? Amanhã você começa. Todos nós passamos por isso. Uma espécie de autossabotagem. Isso. A terapia ajuda a pessoa a lidar com essa outra parte. Certo? A conseguir não deixar essa parte
Então, talvez o tratamento ideal seja o psiquiatra, o químico e a psicoterapia. E a psicoterapia. Né? Para treinar a mente. Para treinar a mente, né? E isso pode ajudar também. Não, com certeza. Quando você consegue associar os dois, né, a chance de resultado é muito maior, a chance de um resultado positivo aumenta muito, né? Mas realmente é uma coisa de um prazo maior. E a ansiedade, Ivan? A ansiedade também na mesma linha? Sim. A ansiedade também. Inclusive, a ansiedade tem algumas técnicas psicoterápicas específicas para a ansiedade, né? A terapia cognitivo-comportamental é uma linha de psicoterapia TCC para, não é conclusão de curso, a TCC ela é específica para lidar com ansiedade. É uma linha psicológica de atendimento psicoterapêutico especificamente para ansiedade. E é muito útil mesmo. Você sabe, eu sou paciente do Ivan, né? Não tem problema nenhum de falar sobre isso, né? E às vezes eu vou lá pegar os cheques, né? Eu vou lá, tenho TDAH e assim, eu muitas vezes esperava, a gente conversou sobre isso, remissão, né? É o que a gente sempre fala, remissão. Poxa, mas será que eu vou tomar um remédio? Parece que eu vou sentir alguma coisa, parece que a doença vai sumir. E aí esse talvez seja a maior certeza de que quem tem o diagnóstico não se vicia, né? Porque eu tomo e eu não sinto que eu sou o super-homem, por exemplo. Eu não sinto que eu tô forte. Não dá barato. Não me dá barato. Mas eu só sinto que me dá uma segurada, né? Que a minha cabeça dá uma segurada. E o que eu vejo hoje é que antigamente existia muito preconceito com remédio, né? De remédios controlados, né? Tá tomando tarja preta, ou falava, você é um tarja preta. Era até o motivo de você falar para as pessoas de uma maneira até ruim. Mas assim, eu vi hoje que as pessoas estão procurando até diagnósticos, né? Eu vi um vídeo acho que no Instagram esses dias, era uma turma de calouros de uma bateria de medicina falando, eu sou fulano de tal, eu tomo Ritalina, tomo tal e toco tambor. E o outro falava, eu sou repentista e tomo esse Citalopram. Você fala, caramba, mas isso parece que houve uma inversão. Publicamente. Isso, né? Parece que isso... Sim, eu não tenho problema de falar, porque eu acho que é uma doença como qualquer outra. Eu acho que não tem problema a gente falar sobre isso. Mas parece que as pessoas estão procurando diagnósticos. Elas estão procurando, né? Eu não sei se chegam para vocês lá na clínica pessoas que querem ser diagnosticadas, né? A sensação que eu tenho é que as pessoas hoje acham que isso é uma vantagem. Realmente assim, como hoje em dia tem informação para tudo, em tudo, né? Informação boa e ruim, né? Exato. Tem informação para tudo e informação para tudo boa e ruim, então isso afeta a saúde mental também. Então nós estamos vivendo isso de influencers, de trending topics, né? Essas coisas assim, que infelizmente isso acaba afetando a saúde mental como afeta qualquer outro assunto também. Então nós temos esse tipo de problema assim, de às vezes inclusive a pessoa chegar para nós já com um diagnóstico e falar, não, eu sei o que eu tenho. E você vai examinar o paciente, não é aquilo. Você tem que explicar. Aí a consulta até demora um pouco mais, que você tem que explicar para o cara por que ele não tem aquilo que ele acha que ele tem. Ou que ele gostaria de ter. Ou que ele gostaria de ter. Né? Boa alimentação, esporte, relação boa com a família, tudo isso contribui positivamente para a saúde mental. Religião também. Religião, isso, muito importante. Não importa a religião. A pessoa ter uma religião, ter uma fé. Tem um estudo recente da Harvard, aquela faculdade famosa dos Estados Unidos, até fizeram um livro mostrando o quanto que é importante a religião, a religiosidade, certo? O cara ganhou até um Nobel de Estatística. Mas a diferença é muito grande, certo? Até para quem tem câncer, certo? Quem está acostumado a ir na igreja, pelo menos uma vez
por semana, tem uma reação completamente diferente. E, pessoalmente, você acha que isso é divino ou isso é mental? Uma pergunta para o psiquiatra. Sim. A impressão que eu tenho é que a gente está falando, não interessa se é católico, protestante, budista, né? Ativa uma área do cérebro que faz bem. É uma coisa que dá esperança, que dá... conforto. É interessante que o cérebro nosso tem muita coisa lá de trás, né? Tem uma experiência com um ratinho. Você pega um ratinho e joga na água. Em meia hora ele morre, certo? Aí você pega um outro ratinho, joga, com 20 minutos você tira ele, e aquece ele, põe, ele fica bom. Aí você joga ele outra vez, ele dura 2 horas. Porque ele tem esperança que alguém vai tirar, e isso faz com que ele dure mais. Dura 4 vezes mais. Isso é um rato. Agora, para a gente também tem um fundamento nisso, né? Porque a nossa mente, se a gente colocar desde que existe o Homo sapiens até hoje, num quarteirão, certo? Nós começamos a montar a aldeia e plantar trigo 20 centímetros. 99 metros e 80, nós fomos homem das cavernas, fomos meio bicho. Sim. Então, por exemplo, a gente fala da ansiedade, né? A crise de ansiedade. O coração dispara, certo? A respiração muda, certo? Então, quando a gente estava lá no pasto e encontrava um leão, porque lá tinha leão, né? Quem sobreviveu é quem tinha essa reação. Porque para enfrentar o leão, pegar um porrete ou correr, precisa dos músculos. E os músculos precisam de oxigênio. Então, o que é a crise de ansiedade? O coração bate forte para mandar, certo? Fecha aqui, porque aqui não interessa tanto. Então, esfria as mãos, certo? A respiração, que a gente enche o peito e esvazia o peito, fica assim, dá uma sensação de aperto, de falta de ar. Dá frio na barriga, porque não é hora de fazer digestão. Então, o sangue sai totalmente das tripas aqui. Na época de Cristo, eles já achavam que o centro das emoções era aqui por causa do frio na barriga. Bom, mas então eu estou em São Paulo, no 20º andar, escuto fogo, fogo, fogo. Vou abrir a porta, nem dá para abrir a porta, está o calor, está a fumaça. Aí eu vou na varanda, os carros estão desse tamanho lá embaixo. Será que se meu coração bater bem depressa, a respiração mudar bastante, vai apagar o fogo? Não vai. É uma reação primitiva. Né? Primitiva. Né? Se alguém me faz uma maldade para mim, será que se o coração bater bastante? E nesse quesito, talvez a psicoterapia ajude muito, né? Com técnica de respiração, identificar esse... Botar a parte inteligente para controlar o primitivo. Para controlar o primitivo. Isso é difícil. Mas nesse caminho, a gente também pode entender que a ansiedade é uma reação natural e muitas vezes boa do nosso organismo. Às vezes necessária. Necessária. Porque não existe só ansiedade patológica, né? Exato. Aí tem a ver com o que eu estava dizendo no começo, Farra, de que assim, você tem que ver o tanto que esse sintoma está atrapalhando. Isso. Não é se ele existe ou não.
É o tanto que ele está atrapalhando. Porque você pode ter uma ansiedade que não esteja te atrapalhando e que tem algum sentido. Então você tem que ver isso, até que ponto isso está atrapalhando a pessoa. Essa é sempre uma pergunta que a gente tem que fazer. Né? Porque, inclusive, quem tem que dizer isso é o paciente, não sou eu. Né? Vamos imaginar aqui um paciente com um transtorno obsessivo compulsivo e que confira a porta da rua 5 vezes antes de sair para trabalhar. Isso é grave ou não é grave? Não sei. O tanto que isso incomoda o cara. Isso não incomoda nada. E se o cara vai lá, conta 5 e vai embora? E se o cara fica perturbado de contar? Ele não quer ir contar e ele tenta não contar, mas ele não consegue. E ele sofre com isso. E se aí ele não conta, ele está no emprego, ele tem que voltar para contar. Então, o sintoma em si, quer dizer, qual que é a gravidade? Tanto que isso está afetando a pessoa. Pode ser que não esteja afetando nada. Sim, porque às vezes é só uma reação natural. Às vezes a pessoa não está incomodada com aquilo. Se ele não está incomodado com aquilo, quem sou eu para dizer que ele devia estar incomodado em conferir a porta 5 vezes? Porque normalmente, às vezes a gente confere a porta. Às vezes a gente confere. Então, a gente sai de casa. sim. A gente, pô, será que eu tranquei a porta? Então, percebe? isso não te atrapalha, não me atrapalha. Então, a gente tem a reação natural de, às vezes, você ter esse desconforto de saber ou não se você trancou a porta. Exato. Agora, se isso começa a te dominar a ponto de você não conseguir trabalhar enquanto você não voltar para conferir a porta, você percebe? Então, muitas vezes não é a existência ou não de um sintoma. Às vezes é o significado desse sintoma. E é aí que vem aquilo que eu estava dizendo. Quem vai me dar o significado desse sintoma é o paciente. Não sou eu. Muitas vezes. Sabe que nós temos uma espectadora que não perde nenhum podcast, que é a minha vizinha, que é a dona Vilma, que é mãe da Lilian. E ela um dia ela mandou uma sugestão. Por que você não fala com algum psiquiatra sobre saúde mental? E eu lembrei que eu tenho 2 amigos especialistas no assunto, né? E aí tive a ideia dela, né, da Vilma, né, que está aqui nos assistindo, sugestão de pauta da gente trazer vocês 2 aqui. Ivan, e aí, e as pessoas não sabem também, e você não deve saber porque eu também não sabia, que a última dele agora, do Ivan, é que ele é mergulhador. Ele e o Arthur foram lá, fizeram um curso de mergulho, tiraram carteira de mergulho e aí eles viajam atrás de mergulho. Escafandro? Né, não, que né? coisa, Escafandro, né? não. Mas com garrafa, Scuba. né? Com garrafa. O scuba, o cilindro, né? É o mergulho autônomo, né? E isso é uma coisa recente, assim, vai fazer 1 ano, né, que a gente está mergulhando. E a gente fez o curso, né, em São Paulo, eu e meu filho, porque o mergulho amador, vamos dizer assim, o mergulho recreacional é sempre em dupla. Para você mergulhar sozinho, tem que ser um mergulhador profissional com não sei quantas horas e não sei quantos cursos. O mergulho é sempre em dupla, é uma questão de segurança. Então, minha dupla é meu filho, 17 anos. Né? Inclusive, próximo feriado, nós estamos em Ilhabela. Agora, bacana, né? Vamos para Ilhabela no próximo feriado. Ivan, caminhando assim para o final, o que esse Ivan daqui, meu amigo, diria para aquele Ivan lá que foi fazer o terceirão lá em São Paulo com 17 anos? Que conselho ele daria? Compre Bitcoin. Olha, naquela época, não sei se tinha, mas chegou a custar $1.000, né? Hoje... Não, custava centavos. Não, $1.000 custou um Bitcoin, eu acho que... Custou, não, sim. Mas assim, hoje tá... Depois que caiu, tá 90 mil. Depois que caiu. André, 150 anos de psiquiatria. Casamento sólido, antigo. 4 filhos. Uma vida pessoal e profissional de sucesso. Quem te conhece sabe da sua generosidade, de tudo que você passa pra gente, do tamanho da sua cultura e do seu conhecimento. Você faria alguma coisa diferente? Sem ser comprar Bitcoin. Essa já... Não, eu acho que eu faço o que eu dou conta e que eu gosto. E bem feito. Né? Então não mudaria, não. Não é por aí. Para finalizar, Ivan, para você,
Aquela pessoa que está assistindo agora, a gente está naquela dificuldade, passando por uma crise depressiva. O que você poderia falar? Olha, antes de mais nada, busque ajuda. Busque ajuda. Fale com quem quer que esteja próximo de você para que te ajude a buscar algum tipo de tratamento, seja na rede pública, seja na rede particular. Procure, se for o caso, a UBS do seu bairro. Sabe que o médico de família muitas vezes consegue começar uma medicação mais simples, que muitas vezes já faz diferença, né? Mas busque ajuda, fale sobre isso com alguém que você confia e busque ajuda. Eu, inclusive, queria até que o André também falasse alguma coisa nesse sentido, mas não só para quem está nessa crise, mas para os familiares de quem passa por isso. Porque eu acho que eu já tive perto de mim um caso de depressão muito próximo e que a gente teve como conviver, mas eu queria que você falasse pros familiares, né? Qual a mensagem que eu deixei para aquele familiar que está vendo e não sabe o que fazer? É exatamente isso que o Ivan falou. Busca ajuda de quem entende. Quando a pessoa deprime, eu normalmente falo, não converse com qualquer um. Só converse sobre a sua depressão com quem já teve. Porque você conversa com quem não teve, fala, compra uma bicicleta que você sara. Isso é uma besteira. Não, isso é besteira, isso é frescura. Falta de trabalho. Falta de Deus. Quem já teve, sabe respeitar, vai falar para procurar ajuda. Procure alguém que você confia. Porque é uma coisa que, é como o Ivan disse, né? Não tem diagnóstico. Não tem jeito de saber o que a pessoa está sofrendo. Então, quem nunca sofreu tem uma solução. A gente queria agradecer muito a vinda de vocês aqui. É um enorme prazer receber dois amigos desse quilate aqui no Calil com Farra. Muito obrigado. André, muito obrigado. Ivan, muito obrigado. Nós que agradecemos. Nossas portas estão sempre abertas aqui para recebê-los, inclusive. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. E a gente pede para quem está assistindo que curta, compartilhe. Isso dá engajamento, isso é bom para a gente. Muito obrigado. Boa noite a todos.